Olá a todos, dando continuidade às nossas aulas de eletrônica aplicada. Na aula de hoje nós vamos falar sobre SR ligado a uma fonte, conectado a uma fonte CA, ok? Então nós vamos pegar um exemplo de um circuito da nossa apostila e nesse circuito, um circuito simples, né, formado apenas por uma fonte CA, uma chave CH1, um diodo retificador de silício, um N4003 e um resistor de 180 ohms. E está ligado aqui ao gatilho do nosso SR. No ano do nosso SR a gente tem uma carga. Essa fonte, pessoal, ela também pode ser representada dessa forma, né? Então a gente pode encontrar nos livros tanto essa representação com esse ponto aqui, certo? E a referência de terra, ou esse circuito completo aqui com a fonte de corrente alternada, certo? Então a gente vai chamar essa fonte de entrada aqui de VE, certo? E a gente vai observar o comportamento do circuito nos dois semiciclos. No primeiro semiciclo, ou seja, positivo em cima, negativo embaixo, e posteriormente o segundo semiciclo, quando a gente vai ter a inversão da polaridade com o negativo na parte superior. Então, o que vai acontecer nesse caso, né, a gente vai observar aqui através desse gráfico, VE por T, né, VE através do tempo. Então, o que vai acontecer nesse caso é que, com a polarização positiva na parte superior, a gente vai ter que o diodo D1 ele vai estar polarizado diretamente, ou seja, positivo vai estar conectado diretamente no ânodo do diodo. Essa análise, pessoal, que a gente está fazendo aqui, entendendo como a chave CH1 sempre fechada, ok? Então, a chave CH1 fechada, o que vai acontecer é que eu tenho a polarização direta no diodo D1, e aí eu tenho fluxo de corrente da fonte para o gatilho através do resistor R1. Então, o que é que vai acontecer? Nesse momento eu vou ter o disparo imediato do SR? Não, por que não? A gente observa aqui nas características do componente que ele diz o seguinte, que a corrente de gatilho ela tem que alcançar o valor de 20 mA, né, que é o valor típico que a gente chama. Existe uma variação que a gente chama de variação para mínimo e para máximo, então esse valor aqui é um valor típico, certo? Que a gente observa no manual do componente, que a gente chama de datasheet. Então ele vai disparar quando essa corrente aqui ela chegar a 20 mA, né? Então, observando o gráfico, ele não vai ocorrer esse disparo logo no início, em t igual a 0. Então, com o passar do tempo, em que a tensão começar a se elevar, então, passado um tempo t, que eu chamei de tx, certo? Nesse momento, quando essa tensão aqui ela for alta o suficiente para que essa corrente aqui ela atinge o valor de 20 mA, então nesse instante aqui, nesse instante Tx é que vai acontecer o disparo do nosso SR. Então se a gente observar agora o comportamento da tensão em cima da lâmpada, ou seja, em cima da carga L, que a gente vai chamar de VL, esse gráfico aqui é o VL por T, então o que é que vai acontecer? Inicialmente, à medida que a tensão na fonte começou a se elevar, como esse componente aqui ele não ainda estava conduzindo, né? Porque o gatilho, as condições de gatilho ainda não estavam satisfeitas, então ele vai funcionar como se fosse uma chave aberta. Então, se ele é uma chave aberta, nesse momento eu não tenho fluxo de corrente através da lâmpada. Então, se não tem corrente, também não tem tensão, né? Então, a tensão VL na lâmpada é 0. A partir do momento que ele passa a conduzir nesse instante X, então eu vou ter aqui, nesse instante, corrente passando na lâmpada e a tensão que eu vou ter na lâmpada, né, vai ser exatamente um espelho, né, uma cópia um espelho não, porque seria invertido, né, então vai ser uma cópia exata do que eu tenho na minha tensão de entrada VE. Então esse valor aqui, esses valores aqui é o que eu vou obter em cima da minha carga, da minha lâmpada, da minha carga L, certo? Então isso aqui, essa partezinha aqui é o que eu vou aproveitar, né,
da minha fonte, né? Essa energia, né? Tensão através do tempo, então é que eu vou aproveitar aí da minha fonte, certo? O que é que acontece? Então vamos observar algumas coisas aqui. Se eu aumentar o valor desse resistor aqui, se eu aumentar, então o que é que vai acontecer? Para que eu atinja os mesmos 20 mA exigidos, né, se o resistor for maior, a tensão que eu vou precisar ter na minha fonte VE, ela não vai ser mais o valor de X, ela vai ser mais alta do que X. Então, eu só vou atingir esses 20 mA a um patamar mais alto. Já se eu reduzir esse valor aqui de resistência, R1, eu vou conseguir atingir esse valor de 20 mA a um patamar inferior a X, a um patamar menor. Consequentemente, é um tempo menor do que o tempo Tx. Ou seja, se eu alterar o valor desse resistor, eu posso reduzir o tempo que eu preciso para obter o chaveamento, o gatilhamento aqui do meu componente, ou eu posso retardar, né? Então isso vai fazer com que eu aproveite menos ou mais o meu semiciclo, né? Para que a minha lâmpada ela possa dissipar uma potência maior ou menor. Então a gente normalmente usa esse componente para controle de potência. A finalidade dele normalmente é essa, né? É a sua principal aplicação. Então vamos continuar aqui. Na hora que eu tiver o semiciclo negativo da minha fonte VE, então o que vai acontecer? Eu vou ter inversão de polaridade, negativo agora vai estar em cima. Veja que a corrente aqui ela não vai mais existir, por quê? Porque o meu componente aqui, o meu diodo, ele não vai permitir a condução, já que ele está inversamente polarizado, né? Então ele vai estar inversamente polarizado. Esse componente aqui também, né, o SCR, ele só permite condução ânodo-cátodo, então ele não vai permitir condução cátodo-ânodo, então ele funciona semelhante ao diodo, né? Então a diferença dele para o diodo é essencialmente a presença do gatilho, então ele não vai permitir a condução reversa. E aí nesse momento aqui, o que é que vai acontecer? A minha carga ela não vai, eu não vou dissipar potência na carga porque o meu SR vai estar permanentemente aberto, né? Então ele não vai conseguir fechar no semiciclo negativo. Então, para corrigir esse problema, né, existe uma condição de contorno que é esse segundo circuito, que é a colocação de uma ponte retificadora, né? Então, na hora que eu coloco uma ponte retificadora, o que vai acontecer? Entendendo essa tomada aqui, esse plug como sendo uma fonte CA também, né? Então, o que vai acontecer é que a ponte, ela vai deixar sempre um terminal, um polo positivo aqui no encontro dos cátodos e um polo negativo sempre no encontro dos ânodos. Então, isso vai ser a característica da fonte, da presença da ponte aí, né? A ponte ela vai deixar sempre um positivo aqui e um negativo aqui. Então, se eu for medir, se eu fosse verificar através de um osciloscópio, por exemplo, a forma de onda entre esse ponto positivo e negativo, que eu ia ter um gráfico desse tipo aqui, né? Então, isso aí é relembrando, na verdade, conceitos que a gente viu em eletrônica analógica. A gente vai ter aí, no caso, um sinal que vai estar contínuo, né, mas vai estar pulsante, né? Então eu vou converter o sinal senoidal alternado em um sinal contínuo, só que pulsante, né? Então eu vou rebater o semiciclo negativo para cima. O que vai acontecer aqui nesse caso é que eu vou ter, no momento em que eu tiver elevação da tensão, carga do capacitor carregou, ele vai descarregar sobre o meu gatilho aqui do meu componente, e aí descarregando sobre esse gatilho, o componente vai entrar em condução, a lâmpada vai dissipar potência, né? E aí o que vai acontecer é que no momento em que eu chegar a zero, né, a tensão aqui do meu primeiro semiciclo chegar a zero, o componente vai abrir, né? Então ele vai entrar em bloqueio, como a gente costuma dizer.
O processo vai se repetir novamente à medida que eu tiver elevação da minha tensão. Lógico, o disparo só vai ocorrer quando a condição de disparo for satisfeita, ou seja, eu tiver tensão entre gatilho e cátodo dentro do valor pré-estabelecido para esse componente e a corrente de gatilho dentro do valor pré-estabelecido para ele também. Perceba um detalhe que eu vou ter aqui dois resistores em série, um potenciômetro R2 e um resistor R1. O potenciômetro, o que é que ele vai servir? Ele vai servir como o elemento que eu vou usar para controlar a carga do capacitor, que por sua vez vai controlar esse atraso no gatilho ou redução do tempo de disparo. Então eu posso aumentar ou reduzir o tempo que eu vou levar para disparar o meu componente. Como? Se eu aumento muito a resistência aqui, o que vai acontecer é que, aumentando a resistência, a corrente nesse ramo aqui ela vai diminuir. Se ela vai diminuir, eu vou levar mais tempo para carregar o capacitor. Então, levando mais tempo para carregar, ele vai levar mais tempo para desaguar aqui a corrente em cima do gatilho e eu vou ter um atraso maior. Se eu reduzo muito aqui a resistência desse resistor R2, do potenciômetro, eu vou aumentar esse valor dessa intensidade dessa corrente, carregar o capacitor mais rápido e vou fornecer o pulso de gatilho de forma mais rápida para o componente disparar, para entrar em condução. Então, esse R2 aqui ele vai servir para controlar o tempo em que eu vou ter o disparo do meu SCR. Mas para que eu tenho esse resistor R1 aqui em cima? Eu não podia ter só um resistor R2? A resposta é não. Por quê? Porque se esse potenciômetro aqui ele chegar a zero, por exemplo, que ligado dessa maneira aqui com o terminal central aqui, junto do terminal 1, que é esse de cima, eu posso ter a condição desse componente aqui chegar a ter resistência nula. Então, se ele tiver resistência nula, resistência zero, o que vai acontecer é que eu vou ter uma elevação nessa corrente aqui do gatilho, vai subir a um patamar mais alto do que a máxima corrente que esse terminal suporta, e eu vou ter um dano ao gatilho do componente. Então, para evitar esse dano, a gente coloca esse resistor R1 de retaguarda, ou seja, quando o R2 atingir o seu valor mínimo, que é zero, eu vou ter de retaguarda ainda o valor de R1, evitando aqui o dano ao terminal de gatilho aqui do meu SCR. Tá? Então, nessa situação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que, para o primeiro semiciclo, eu vou ter um atraso que vai depender do ramo R1 R2, certo? Então, esse ramo vai permitir aqui a alteração do atraso. E no semiciclo segundo, que está rebatido para cima, ou seja, também um semiciclo positivo, a gente vai ter também o mesmo atraso, caso eu não faça alteração no valor do potenciômetro. Se eu fizer alteração, então eu posso ter um atraso maior ou menor do que esse que a gente está vendo no semiciclo primeiro aí, certo? Dando continuidade, ou seja, no próximo circuito a gente vai ver a remoção da ponte. Então, se eu remover a ponte, eu vou ter um circuito desse. A gente vai entender essa parte inicial aqui como sendo a fonte de corrente alternada da mesma forma, certo? Eu vou ter aqui agora nos terminais do capacitor, aqui entre esses dois pontos, um sinal que não é mais contínuo pulsante, é um sinal senoidal. Para fins de análise, a gente não vai precisar desse resistor, desse capacitor aqui. Esse capacitor aqui é um capacitor que é usado para filtrar ruídos de alta frequência, que a gente vai ver mais à frente que fenômenos são esses. Então, para fim de análise de disparo, a gente não vai precisar usar esse camarada no circuito. Então, o que vai acontecer? No semiciclo positivo, a gente vai ocorrer a mesma coisa que acontecia no circuito anterior, ou seja, carga do capacitor e disparo, né? E para o semiciclo negativo, o que vai acontecer é que o componente não vai permitir, eu vou ter aqui o diodo não permitindo
a condução, e o próprio SR também não vai conduzir na polarização reversa, certo? Então o gráfico de VL aí vai ser somente o primeiro semiciclo sendo aproveitado. O atraso aí vai ser em virtude do valor do resistor 10K em conjunto com o potenciômetro de 100K. E o semiciclo negativo, eu não tenho condução do componente, certo? Então, pessoal, essa análise do componente do SR em corrente alternada, basicamente os elementos que a gente tem a levantar e comentar são esses, ok? Então, se precisar de mais uma, não entendeu alguma parte, volta ao vídeo, né, dá uma outra assistida, certo? E até o próximo, nos próximos vídeos a gente vai fazer uma análise usando valores, né, para a gente fazer os cálculos. Então mais à frente a gente vai aprender a fazer os cálculos desse atraso em virtude dos valores de tensão e de corrente e de resistência dos diversos componentes do circuito. Então, até o próximo vídeo.